boa noite com Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler uns 2 ou 3 versículos para meditarmos um pouquinho e logo então iremos para o nosso período de oração. Damos boas-vindas a todos e que Deus honre o esforço, o sacrifício que todos nós temos feito para fazermos presente aqui nesta noite. Em tudo você deve esforçar, não é? É com esforço, é com coragem, com garra, com ânimo que nós chegaremos lá. 1 Coríntios 11, ou melhor, 15, versos 50, 51 e 52. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Grande Deus, mais uma vez curvamos nossas frontes em sua presença para agradecer ao Senhor pela leitura de sua palavra que acabamos de fazer. E pedimos, ó Pai, que teu Espírito Santo venha para torná-la viva em nossas vidas, em nossos corações. Pois o Senhor mesmo disse: a letra mata, porém o Espírito é o que vivifica, e as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Faça isso por nós. Nós oramos pedindo estas bênçãos e desde já somos agradecidos. No nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Cumprimentamos nossos irmãos que por certo ouvirão, ou hoje ou algum outro dia, através dos meios de comunicações. Podeis assentar. Nós, cigarrozinho rodeando, mas nós meditamos aqui, não faz muito, o profeta que Deus nos enviou para esta era, nos dizendo: nós acabamos de passar pelas 7 eras da igreja e aprendemos que estamos na última, na era da igreja de Laodiceia. Na verdade, passamos pelas 6 primeiras, não é? Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que é a última, a era em que nós estamos vivendo. Então ele diz: esta era de Laodiceia, quando a igreja seria indiferente. É isso verdade? Paremos para pensar e analisar, dar atenção no que Deus está nos falando através de seu profeta. Acabamos de passar pelas 7 eras da igreja e aprendemos que estamos na última, na era da igreja de Laodiceia,
quando a igreja seria indiferente. Ficaria fria, se denominaria e se organizaria. E as organizações tomariam isto e o devorariam. Meu Deus! Que grandes verdades! Isto está se cumprindo ao pé da letra. Mas ele continua dizendo, mas há uma promessa divina, uma promessa de Deus. Mas há uma promessa que lá haveria um remanescente. Lá haveria uma igreja que estaria espalhada por todos os lados. Mas Deus a ajuntaria. Amém. A mensagem do Elias tem nos ajuntado aqui no nosso país, em nossa pátria brasileira. Lá haveria uma igreja que estaria espalhada por todos os lados, mas Deus a ajuntaria e a raptaria para a glória. Amém. Um pequeno grupo santificado em algum lugar, esperando no Senhor. Santifiquemos a nós mesmos. E santifiquemos a ponto de dar santificação a outros que convivem conosco. Aonde quer que nós estejamos, que possa a palavra de Deus se cumprir em nós, aquilo que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Aleluia. Ninguém acende uma luz e coloca debaixo do velador, melhor, debaixo do alqueire, mas no velador, para produzir luz, claridade para todos os que habitam naquela casa. Vós sois o sal da terra, e o sal provoca sede. Amém. Olha, o Senhor Jesus em São João 17, São João capítulo 17, ele disse que ele se santificaria por nós. Eu me santifico por eles. E nós devemos santificar por nós e darmos essa santificação a outros também. O profeta vem e diz: uma vida santificada é uma vida separada do mundo, não é? Das coisas do mundo, das coisas desta era moderna em que nós estamos vivendo. Agora, amados, damos graças a Deus por fazermos parte deste remanescente, por fazermos parte deste grupo, não é isso? Que Deus ajuntaria, Ele está ajuntando, Ele tem ajuntado através da mensagem. E logo então Ele raptaria para a glória esse pequeno grupo santificado que está em algum lugar esperando no Senhor. Sabemos que o próximo passo da igreja, da noiva, é o arrebatamento. Vamos lembrar que o nosso Elias, para ajudar a nossa fé, para fortificar-nos com fé na palavra, ele diz assim: não importa o que pareça para muitas pessoas, o que Deus tem que fazer para cumprir a sua promessa, Ele a cumprirá. Amém. Ele é o Deus do impossível. Agora, amados irmãos, nós já passamos por isto aqui.
Mas é bom isso aqui para, digamos assim, para reedificar a nossa fé. Paulo disse: não me canso de dizer as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. Agora, se cremos na mensagem, se cremos nas promessas de Deus, então nós temos que crer que estamos vivendo as sombras da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vemos as profecias bíblicas se cumprindo. E eu imagino que Jesus já não voltou, o arrebatamento já não aconteceu, porque Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. O arrependimento endireita as coisas diante de Deus. Por favor, pediram ao profeta, explique o mistério da transladação da noiva. Uma pessoa bem gentil, né? Escreveu pedindo, por favor, ao profeta, explique o mistério da transladação da noiva. Ele simplesmente disse: é simplesmente uma mudança. Simplesmente é uma mudança. Vem nossos corpos agora, reticência, vamos dizer nosso. Você sabe o que eu quero dizer quando eu digo isto, nosso. Não tenciono que soe como um sacrilégio. Eu não quero dizer nossos. Eu não quero dizer esta igreja. Eu quero dizer cada crente. Então ele se inclui, não é? Nesse grupo de crente que será arrebatado dizendo nossos. A Abraão lhe foi prometido um filho. E ele estava procurando por este filho que lhe foi prometido. Esse procurando, em outras palavras, ele estava esperando o cumprimento da promessa. Conhecemos muito bem a história de Abraão, o nosso pai na fé. Mas você já parou? Você já tomou o lugar de Sara e Abraão? Já se pôs no lugar deles? Olha, Abraão casou quando era jovem. Sara era uma jovenzinha. E agora Abraão estava com 75 anos. E Sara com 65, 10 anos menos que Abraão. E Sara era uma mulher estéril, nunca tinha concebido, nunca tinha sido mãe. Porém agora Deus vem a esse casal de idosos e simplesmente diz para Abraão: saia da sua terra, saia do meio de sua parentela. Em outras palavras, saia do meio desse povo incrédulo. Isso vai estorvar a sua fé. E você vai para um lugar que eu te mostrarei. E sabe de uma coisa, Abraão? Farei de ti uma grande nação. E através de sua semente serão benditas todas as famílias da terra. Abraão ouviu esta promessa vindo da parte de Deus.
tal como nós ouvimos também a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, através do mensageiro desta era. Quando nós ouvimos estas promessas, amados, não foi simplesmente uma voz humana. É claro que foi através da voz humana, mas Deus ungiu aquela voz. E aquela voz mexeu com você, mexeu com suas entranhas. Isso desceu ao seu coração. E você sentiu-se incomodado, incomodada. Porque você viu que estava fora de ordem, fora do lugar onde você deveria estar para encontrar com Jesus. Então você deu um passo. Então Abraão estava procurando por um filho prometido, um filho que foi prometido a ele. O profeta pergunta, não é isto correto? E eu pergunto, você crê nisto de todo o seu coração, nesta história de Abraão? Meu Deus, ajuda, Senhor, a nossa fé. Não é isto correto? E a igreja está procurando por um filho prometido também. Temos esta promessa. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Em outras palavras, nas mansões de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Então a igreja está procurando por um filho prometido. A noiva, é isso certo? A noiva está procurando pelo filho prometido. Agora, antes que o filho prometido pudesse vir para Sara e Abraão, olha, seus corpos tiveram que ser mudados. Não é isso certo? Se Deus fez isto lá no passado, para Sara e Abraão, sendo que Ele é o mesmo Jesus, ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo Deus. Se cremos que Ele fez isso, transformou Sara e Abraão em jovens outra vez, olha, Ele tem o mesmo poder, Ele fará a mesma coisa no finalzinho desta era em que nós estamos vivendo, como nós acabamos de ler em 1 Coríntios 11, versículo 50 até o 52. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, porque é uma coisa julgada e condenada, ela tem que ir ali. Mas Paulo disse, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, nem todos iremos para a sepultura, mas todos seremos transformados. Agora, isso é em um instante, é num pestanejar de olhos, é num abrir e fechar de olhos. Amados, estejamos preparados, estejamos em oração, estejamos em comunhão com Ele, de mãos dadas com esse grande amigo, que deu a sua vida, que derramou o seu sangue por nós, porque será num abrir e fechar de olhos, não há uma outra era, essa é a última e ela terminará com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, antes que o filho prometido pudesse vir para Sara e Abraão, seus corpos tiveram que ser mudados. Por quê?
ela estava muito velha para ter um bebê. Agora não estava mais com 65 anos. Agora ela estava com 90 anos. E ele com 100 anos. Ela era muito velha para ter um bebê. Ela não tinha nenhuma veia de leite em seus seios. Seu seio havia secado. Seu ventre não era fértil. Ela era estéril. Ela não podia ter o bebê. Seu coração era muito velho para suportar a dor do parto. Quantas coisas negativas! Mas Abraão não olhou para essas coisas. Ele nem considerou o seu corpo já amortecido, nem o corpo de Sara, sua esposa. Ele olhava para a promessa. Aleluia! Agora, não pensemos nós que Abraão viveu uma vida esplêndida, uma vida de regalia. Não, o profeta diz que Ló e a senhora Ló lá em Sodoma, sim, né? Porque ele era o prefeito da cidade, a senhora Ló era a primeira dama, então ela estava vestida em vestido de seda, etc, etc. Enquanto Sara estava vestida com um vestidinho de chita, lá no campo, passando por necessidade. O gado de Abraão passando fome, passando sede. Meu Deus! Mas eles estavam na vontade perfeita de Deus. Isso é o que importa. Então o profeta está descrevendo isso para nós. Então o que aconteceu? Deus a transformou novamente em uma mulher jovem. E ele fez com Abraão a mesma coisa, porque ele, Abraão, disse que o seu corpo estava tão bom quanto a morte. Vem? E ele teve que transformar seus corpos em ordem para receberem o filho prometido. Amém. E nós não podemos receber o filho prometido, Jesus, que nos foi prometido, não podemos recebê-lo hoje nesses corpos que estamos vivendo, porque estes corpos são o pecado. Já viemos ao mundo pela via do pecado, pela via do sexo. Já nascemos falando mentira, disse o profeta, e é verdade. Você pode prestar atenção que para a criança aprender boas coisas, é necessário os pais estar bem atentos para poder inculcar neles as boas coisas de Deus. Mas as coisas más, um palavrão, basta ouvir o garotinho do vizinho dizer uma vez. Meu Deus, misericórdia. Isso me faz lembrar de quando o irmão Branham disse para sua esposa: diga que eu não estou aqui. Quando ele voltou, sua esposa o corrigiu, e ele ainda quis se esquivar, dizendo: não, mas eu corri para trás da casa, eu não estava. Não, quando o telefone tocou, você estava sim. Passou um pouco, o telefone tocou de novo, aí o José falou: papai, quer que eu diga que o senhor não está aqui? Viu? Aprender não estala. Porque essa é a tendência do ser humano. Meu Deus do céu. Então nós não podemos receber a Jesus, o qual virá muito em breve para cumprir o que ele tem nos prometido nestes corpos que nós estamos vivendo, porque estes corpos são o pecado. Então ouçamos isso com bastante atenção. O irmão Branham diz: essa primeira consciência controla este corpo com visão, paladar, tato,
olfato e audição. Esta primeira consciência controla este corpo com estes 7 sentidos e nos deixa todos cheios de escrúpulo. Nós raciocinamos e tudo mais. Meu Deus! Mas aquele corpo novo, de onde vem esse corpo novo? O profeta diz: aquele corpo novo que vem deste, nascido outra vez. Não esta primeira consciência, isso passará. É lá dentro, algo que vive. Amém. Ele pergunta: todos que compreendem isto, digam amém. A congregação diz amém. Não é essa visão, paladar, tato, olfato, audição, que está de fora. Não é. Isto está sujeito à morte e morrerá. Mas a parte de dentro de você, aqui embaixo, amém. Dentro, esta pessoa que não pode morrer, vê? E é dessa pessoa que a nova vida começa, deste novo nascimento. E isso constrói outra pessoa na imagem desta pessoa que você é, ao redor daquela vida. Vocês compreenderam? Oh, amados. Irmão Branham pergunta: você sabia que tem outro homem, você tem outro homem, uma outra pessoa dentro de você? O homem interior, que é o homem espírito. E ele nos ensina que nesse primeiro homem, esse homem de fora, tem 5 sentidos. E no homem, no segundo homem, que é o homem espírito, há 5 sentidos também. Mas para chegar lá, na alma, lá no profundo, lá no coração, há somente uma via. E esta é a via de fé. Você é governado por uma das duas coisas, fé ou dúvida. Mas Deus tem nos dado fé para crermos em sua palavra. Amém. Deus tem nos dado fé para crermos naquilo que os olhos naturais não podem ver. Nós meditamos aqui, o irmão Branham dizendo que, revestivos de toda a armadura. Toda a armadura de Deus é invisível. Toda a armadura de Deus é sobrenatural. Meu Deus. Não é essa visão, paladar, tato, olfato, audição, que está do lado de fora. Não é isto. Isto está sujeito à morte e morrerá. Veio do pó e ao pó vai voltar. Porém, o que veio de Deus volta para Deus. É o que está dentro. Mas a parte de dentro de você, aqui embaixo, dentro, está a pessoa que não pode morrer. Amém? Vê? E é dessa pessoa que a nova vida começa. Deste novo nascimento. E isso constrói outra pessoa, na imagem desta pessoa que você é, ao redor daquela vida. Você compreendeu? Então isso está aqui potencialmente. Isto está aqui potencialmente. É tal como você pega, digamos assim, um caroço de manga, né? Aquele negócio feio, né? Você já comeu toda a carne dela e ficou só aquele bagaço, aquele negócio. Mas dentro daquilo contém uma vida. Então, potencialmente, tem uma mangueira ali. Uma árvore que vai produzir manga. Oh, amados irmãos, é só colocá-la numa terra fértil, não é isso? Então, veja, isto está aqui potencialmente. E o que é isto? É a palavra prometida
antes da fundação do mundo. É por lá que isso simplesmente reflete o negativo, que refletirá o positivo, a palavra. Vem? E a mesma coisa é a transladação da noiva, será a mesma coisa. A palavra que está em você, e o corpo se materializará ao redor daquela palavra, e será a mesma coisa como foi feito com Sara e Abraão. Quando aquele velho corpo que ele tinha, aquele primeiro corpo, ele tinha que ser mudado de forma que pudesse produzir o filho. Você compreendeu? Aquele corpo não podia fazer isto. E este corpo não pode fazer isto. Então ele terá que ser transformado da mesma forma para receber o filho prometido. Então o que nós lemos, Paulo está dizendo: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Ó Deus, ajuda a nossa fé, Senhor. Ajuda a nossa fé. O inimigo de Deus, o nosso inimigo que é Satanás, o diabo, ele é um espírito, e sendo um espírito, ele é invisível. Então ele está aí gastando os seus últimos cartuchos. E ele é um bom adversário, e ele é trabalhador. Ele trabalha incansavelmente. E o profeta diz que ele pensou, ele raciocinou. Enquanto eles estiverem por detrás desta palavra, jamais poderei me aproximar deles. Mas se eu arranjar um bom argumento, um bom arrazoamento humano, eles são humanos, eu vou conseguir. E de fato conseguiu mesmo. Mas enquanto nós nos mantermos nesta palavra, ele pode rugir como um leão, ele pode lamber os lábios, os beiços, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa palavra encontrou guarida em nosso coração. Ele pode fazer nós falharmos, errarmos, tropeçarmos, cairmos, fazer coisa que nós não gostaríamos de fazer. Mas o que está lá dentro, hein? Ali ele não pode tocar. Vamos orar? Vamos falar com Deus um pouquinho.